agradecendo a Deus pela possibilidade de nos encontrarmos aqui, procurando entender um pouco mais sobre a vida, sobre o nosso destino, principalmente entender sobre a reencarnação. Porque estamos aqui, a necessidade pela causa de estar aqui e o motivo por estar. Então, Senhor, agradecemos por estarmos vivos ainda em corpo e quando desencarnado também esperamos trabalhar e continuar entendendo e buscando essa doutrina que conforta, que nos ajuda e nos dá uma diretriz. Que nós possamos, em nome de Deus, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, dos mentores dessa casa, dos nossos mentores espirituais, estarmos atentos aos ensinamentos que viemos buscar dessa doutrina que é valiosa para nós, maravilhosa, como sempre diz a Valéria, a doutrina dos espíritos da verdade, ditada para Kardec, nosso irmão, que também codificou essas mensagens e nos deu condição de ter todo o material para estudarmos, bem elaborado, com bastante facilidade. Depende de cada um, da moralidade de cada um, do esforço de cada um entender e pô-la em prática. Este é o motivo de estar buscando o conhecimento que essa doutrina nos passa. Botar em prática o que estamos aprendendo. Portanto, Senhor, que essa reunião transcorra com muita luz e muita paz, que nossa irmã que fará uso da palavra, a Sueli, seja brilhante e muito auxiliada, como ela sempre é. Graças vos damos que assim seja. Vamos lá. Hein? Não, eu não vou usar. Tá. Uma boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento à lei de progresso. Na semana passada, falamos sobre civilização, né? E vimos que não somos tão civilizados quanto pensávamos, né? Porque a gente chama a nossa sociedade de civilização. Mas não deixa de ser, só que é uma civilização incompleta. Como nós podemos observar nas características que estão aqui na questão 790 até a 793 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem a respeito dessa questão da verdadeira civilização, né? Com características a respeito da verdadeira civilização. E dando sequência a esse assunto, dentro da lei de progresso, Kardec fez algumas perguntas a respeito do progresso da legislação humana. Não é? Porque a gente tem leis aí que, mesmo sem a gente não entender muito, mesmo não sendo legisladores, né, nós entendemos que são muito falhas, né? Bastante falhas. Então, na 794, Kardec pergunta: a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Bom, a lei natural é a lei de Deus, né? É a lei da natureza, é a lei que rege o universo, é a lei que está escrita na nossa consciência. Lembra que fizemos a diferenciação? Não é estado natural, é lei natural. O conhecimento da lei natural faz que a gente, ao obedecê-la, depois de conhecer, alcance a perfeição. Então ele pergunta isso: se uma sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais? Aí eles dizem assim: poderia, se os homens se compreendessem bem e quisessem praticá-las. Né? Ele não diz conhecer. Aqui os espíritos não dizem, não falam em conhecimento. Porque o conhecimento da lei natural é inerente a todas as criaturas, porque ela foi inscrita na consciência do ser. Então eles dizem assim, isso é importante fazer essa diferença. Se os homens as compreendessem bem, não é as conhecessem bem, porque conhecimento dessa lei todos nós temos.
Os reinos da natureza estão aí, ensinando a todos nós. Não precisa de livro, não precisa de uma academia universitária, não precisa de nada disso. Basta observar e olhar as leis. Assim que as leis da física foram descobertas, que os grandes observadores da natureza revelaram essas leis físicas e universais para nós. Não é? Nós não temos olhos clínicos como um cientista tem. Não é? Isaac Newton, ao observar aquela maçã cair do pé, quis saber por que ela caiu, porque até ali não se sabia disso, não sabia que os corpos tendem a descer. Né? E ele, quando viu isso, porque até então tudo que caía, entendia-se que tinha um estímulo externo qualquer. Então entendia-se que realmente alguém teria jogado o objeto para que ele pudesse cair. Mas ninguém mexeu na tal da maçã que estava lá. Quem não tivesse olhos clínicos nem se importaria com isso. Se tivesse com vontade de comer a maçã, trataria de pegar o fruto e comer, sem se preocupar como que ela caiu. Mas ele era um cientista, né? Ele tinha olhos clínicos, então ele observou a natureza e descobriu a maior de todas as leis, né? Que é a lei da atração, a lei gravitacional, que mantém todo o universo em harmonia. É ela que impede que os astros, que as estrelas, que os planetas se choquem. É ela que mantém os planetas nas suas órbitas em torno da sua estrela. Não é? É ela que mantém o nosso equilíbrio, porque a lei de atração, ela não está só na matéria, ela está também na energia. Então é ela que promove o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio quando atraímos coisas e pensamentos e energias ruins para nós. Então não são só os núcleos materiais dos astros e das estrelas que têm a lei gravitacional, nós também temos em nós, fazemos a atração de energias similares àquela em que estamos inseridos. Então ele descobriu a maior de todas as leis do universo, né? E também que a luz do sol se decompunha e se transformava em cores, não é? Ao contar, ele viu isso através do prisma, né? Utilizando um prisma para a decomposição da luz, a luz branca, né? O branco, porque o branco é a reunião de todas as cores. Então ele foi realmente um grande cientista e ele tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e por isso ele foi tão esperto. E nós também, aí na natureza, a gente tem os planos todos para a gente observar, os reinos para observar, não é? Tudo que existe na natureza, principalmente aquilo que é guiado pela própria natureza, é perfeito. Então a lei de Deus, ela está em tudo que existe, em todos os reinos, e ela está escrita na nossa consciência. Então por isso que os espíritos não falaram aqui em conhecimento da lei, porque não tem como não conhecer a lei natural, todos nós conhecemos, mas eles falam aqui em compreensão dessa lei. Poderia, não é, ser regida pelas leis naturais sem o recurso das leis humanas, a sociedade cujos homens compreendessem essa lei e bem quisessem praticá-las. Esse que é o problema, né? Então seriam suficientes. Nós não precisaríamos de nenhum governo, nós não precisaríamos de nada disso. Né? Uma sociedade equilibrada, com pessoas que compreendem a lei natural, né? A lei divina, não precisa de ninguém dirigindo essa sociedade. Não precisa de ninguém para determinar o que cada um tem que fazer, porque com a compreensão, o conhecimento e a compreensão da lei, cada um sabe o que tem que fazer.
Não precisa de ninguém dizer, né? Então nós sabemos que no transcurso da nossa vida aqui na Terra, a gente passa por essas experiências. Quando nós estamos num corpinho ainda infantil, ainda não se desenvolveram os órgãos necessários ao raciocínio lógico, né? Ainda na primeira, segunda, terceira infância, nós não somos capazes de fazer tudo certinho, né? Porque não temos essa capacidade ainda. O espírito pode ter, mas ele encontra limitações na organização física. Então alguém tem que direcionar, alguém tem que nos dizer, né? Somos ainda dependentes. Quando crescemos e desenvolvemos essa organização e queremos acertar, não precisamos de ninguém ficar nos dizendo o que nós temos que fazer ou não, porque a gente sabe, né? Então, mais nesse nível de evolução em que nos encontramos, a gente sabe perfeitamente o que é para fazer. Não fazemos porque não queremos. Aí entra a inferioridade humana, com todas as suas paixões, impedindo a nós, né, cada um de nós, de praticar essa lei natural, porque a prática dessa lei, ela envolve muitas vezes interferência nos nossos interesses. Aí a gente não quer. Então é claro que nós poderíamos, né, caso quiséssemos praticar, mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares, né? Como seria isso? Seria a anarquia. Não se assustem, porque anarquia não é sinônimo de caos, nem de desobediência, nem de bagunça. Ela ficou com essa ideia, né, no século XIX, no século XX, porque os adeptos do anarquismo também desvirtuaram muito a situação, né? Essa forma de viver, essa atividade social, que muitos chamam de forma de governo, mas não é. Porque o anarquismo é justamente o contrário disso tudo. É uma total isenção de hierarquias e de comandos, né? Não se tem isso. Então não é uma forma de governo, é uma atividade, né? Tanto que essa palavra, ela vem do grego, né, anarcos, que significa sem governo, né? Sem imposições, né? Então o anarquismo, ele não está relacionado à falta de ordem, mas sim à falta de coerção. Isso que o anarquismo não tem, né? Não tem nada que imponha, que obrigue. Cada um é que sabe aquilo que tem que fazer. Então seria, nesse caso, uma sociedade anarquista, no sentido verdadeiro dela, né, cuja palavra vem aí do grego anarcos, que significa totalmente sem governo, seria a sociedade ideal. Seria aquela civilização que nós vimos na semana passada, nas suas características. Porque seria a aplicação da lei natural. O sentido real é esse. Mas nós, enquanto espíritos inferiores que somos, encarnados no mundo de provação e expiação, não estamos preparados para um movimento anarquista de forma nenhuma. Porque o movimento anarquista, na nossa evolução, no nosso nível de aperfeiçoamento, seria o oposto do que é o anarquismo. Seria a bagunça, seria a desordem, seria a exploração. Por isso que ele teve essa conotação. No século XIX e XX, o anarquismo pegou essa conotação até por causa das atividades dos próprios anarquistas, que depois levavam à violência. Então, quer dizer, não é possível. Na nossa civilização ainda incompleta, não é possível a ação anarquista. Não tem como. Porque o anarquismo seria a vida obediente à lei natural.
sem necessidade de formas de governo, de imposições, de leis humanas, nada disso. Seria a total obediência à lei que está inscrita na nossa consciência. Mas desde todos os tempos, o espírito, rebelde como é, sempre quis uma liberdade total, sempre quis. Desde Diógenes, né? Diógenes andava, não queria nada, mas a gente já falou aqui que ele não queria ter nada, não era porque ele achava que ele era desprendido, não, era para não sofrer se perdesse. Essa era realmente a cínica dele, né? Então ele não tinha nada, porque aí não ia sofrer se perdesse, e ele ficava andando com uma lanterninha, né? Ele andava pela Grécia com uma lanterninha e perguntava o que ele estava procurando, ele falava que estava procurando um homem honesto. Então a cínica de Diógenes, que era o movimento filosófico dele, né, muito cinismo, e ele era assim, também tinha um quê de anarquismo, porque como Zenão, que foi o criador do estoicismo, que também era contrário às leis. Então essas correntes filosóficas já tinham um quê de anarquismo, mas não podia aplicar, porque inferiores também eram esses filósofos na questão moral, né, que queriam essa atividade. Então sempre havia um desvirtuamento da ideia. Então, anarquismo na nossa sociedade, num plano de provação e expiação, é impossível. Por isso que os espíritos disseram para Kardec, mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Ora, a gente não respeita, elas estão aí, a gente não respeita. Imagina se não tivesse, né? Porque a gente não é obrigado a respeitar, porque dói no bolso, só quando dói no bolso. Quando se passa debaixo de um pardalzinho, todo mundo diminui a velocidade. Porque vai doer no bolso. Se não doesse, garanto que não iam diminuir nada. Porque é só quando mexe, quando espeta onde a gente acha que dói, é que a gente se policia. Né? Eu sempre conto aqui, é engraçadíssimo, ela até já desencarnou, e ela contava isso e ria muito, né? Todos vocês devem até ter conhecido a Elizabeth, que ela trouxe a franquia do Boticário para Friburgo, né? Então, a Beth era muito conhecida, era muito minha amiga, a gente dava aula junto, ela era engraçadíssima. Aí ela chegou na escola rindo muito naquele dia, eu falei, Beth, qual é a piada de hoje, né? Que ela sempre tinha, ela era muito bem-humorada. Aí ela falou assim, menina, eu fui pega no guarda ali, quando estava vindo para cá, fui pega ali na avenida, quando eu virei na ponte, o guarda apitou, eu tive que parar e ia fazer o quê? Aí ele me perguntou se eu não sabia que não podia dobrar ali, que tinha que fazer o contorno para entrar na ponte, né? Aí ela falou assim, eu sabia, eu sei disso. Ele falou, então o que a senhora não fez? Ele falou assim, porque eu não vi o senhor. Ela falou, não ia mentir, era verdade, eu não vi o guarda e entrei. Se eu tivesse visto, eu não tinha entrado, porque ia ser multada, né? Então a gente fica vendo que são coisas próprias da nossa natureza. Né? Quantas vezes a gente vê essa avenida aqui engarrafada, porque as pessoas que estão descendo a avenida entram naquela ponte do meio e não podem entrar. Engarrafa tudo. Todo mundo que está entrando ali sabe que não pode. Todo mundo que está ali sabe que não pode. Aí abre o sinal lá da rua, da outra, Augusto Cardoso, é Augusto Cardoso, a outra, né? Que desce ali. Eu confundo o nome de rua. Aí abre ali e embanana tudo. Aí bloqueia o fluxo de carro da avenida. Tudo por quê? Porque nós não aplicamos a lei. Né? Se a gente não aplica a lei que está escrita, que é do conhecimento de todos, é só ler ali, né? E que dói no nosso bolso, a gente imagina se a gente ia aplicar a lei natural, divina, escrita na nossa consciência, que a gente às vezes até esquece que tem. A gente só lembra que tem quando ela começa a doer. E dói. Dói porque quando a gente faz o que não deve, se a gente já tiver esse conhecimento, ela nos cobra. Então aí dói. Aí a gente lembra que tem uma. Mas na hora que a gente está fazendo,
a bobagem, a gente não lembra que tem uma consciência que vai nos cobrar, né? Então, infelizmente, nós ainda precisamos de leis que possam coordenar as atividades humanas. Ainda assim, nós temos muitos problemas, porque as leis são falhas. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Eles respondem: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então a gente pode ver que a gente está um pouquinho longe disso ainda, né? Há progressos? Com certeza, há progresso. A erradicação da pena de morte, né, em alguns estados que a possuíam, e a não implantação dela numa sociedade onde ela nunca foi lei, também é progresso. É progresso isso. De certa forma, nós vemos hoje nós vemos horrorizados, né, aqueles filmes que se passam aí, filmes que são exibidos da Idade Média, né, da época de Roma, onde as pessoas eram jogadas aos leões, né, e nem eram só leões, né, eram cães também, bulldogs, rottweilers, eles eram usados para essas chacinas, né, das pessoas. Não eram só cristãos, não. Eram todos aqueles que desobedeciam a lei e jogavam lá. Né? Então era uma pena de morte. A gente olha horrorizado para aquilo. Só que tem que, com a evolução da lei, parou lá. Parou a arena. Ninguém joga ninguém mais aos leões. Né? Mas joga-se na cadeira elétrica, na câmara de gás. E todo aquele povo que ficava lá no Coliseu aplaudindo, continua aplaudindo na assistência, né, lá da morte da criatura lá, porque tem uma assistência, cadeiras como essa aqui, como se fosse a câmara de gás, e as pessoas vão ver, né, vão observar. E a cadeira elétrica também. Então, quer dizer, o leão se tornou uma cadeira elétrica e a câmara de gás. Houve progresso? Houve. Mas não resolveu o problema, continuou se matando as pessoas, né? Ah, mas são criminosos. Ué, naquela época também, para o Império, eles também eram criminosos. Eram subversivos, eram religiosos, interferindo nos interesses do Império. E isso era crime para eles. Né? Quando perguntaram a Al Capone se ele não tinha nenhum remorso em matar as pessoas como ele matava, ele falou assim: claro que não, não tenho nada pessoal contra eles. Ué, então por que o senhor mata? Porque eles estão interferindo nos meus interesses, são tão criminosos quanto eu. E daí? Né? Então vai dizer que não é. Para ele é. É uma questão de ponto de vista e de nível de conhecimento evolutivo. Então é assim, o mundo de provas e expiações é assim, a nossa sociedade é essa. Então, à medida que as pessoas vão compreendendo, vão entendendo as coisas, as leis vão mudando.